Bom dia, irmãos, que a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no último dia do nosso jejum e até aqui, acredito que assim como eu, você tenha se alimentado de lindas palavras, cada irmão que foi usado pelo Senhor para trazer um recado para o nosso coração e podemos nos alimentar durante esses 21 dias. E hoje eu quero trazer uma palavra também que se encontra em João, no capítulo 21, e eu quero ler um pedacinho do versículo com vocês, que diz assim, no comecinho de João 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa para comer? E responderam, não. E eles lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Nós vemos aqui que quando Simão Pedro disse que ia pescar, e os discípulos também falaram que ia acompanhar ele, com certeza a expectativa deles era pescar algum peixe, né? Aqueles pescadores estavam com grande expectativa. Porém, naquela noite, assim como diz a palavra, nada pescaram. Eles não pescaram nada, não pegaram nada. Imagine a frustração daqueles discípulos, né? Aquele dia não foi bom, aquela pesca não foi boa e nada apanharam. Mas, mais para frente nós vemos que o Senhor Jesus, ele deu para eles uma palavra, que era para eles lançarem novamente a rede. E lançai a rede novamente à direita do barco. E é assim que eles lançaram, que a palavra diz que veio uma multidão de peixes. Ou seja, quando nós obedecemos o Senhor, acontece uma grande diferença na nossa vida. Pois naquele momento, a hora que eles lançaram novamente a rede, com a palavra do Senhor, ela voltou cheia de peixes. Humanamente não fazia sentido, né? O mesmo mar, o mesmo barco, a mesma rede, mas agora algo diferente tinha, pois a direção era de Jesus. Quando eles obedeceram, a rede voltou cheia e o milagre aconteceu. O segredo, irmãos, não é só tentarmos novamente, mas é tentarmos de novo com Jesus. Que palavra linda, né? A direção de Deus em nossas vidas, ela nos permite vivenciar todos os dias pequenos milagres, que muitas vezes nem percebemos pelas correrias, mas Ele nos ajuda a vencer. E assim como naquele momento Ele trouxe provisão para os pescadores, Ele tem sido nosso provedor. Ele tem sido provedor das nossas vidas. E nós precisamos nos alegrar, porque o Senhor Jesus, ele tem um cuidado tão grande conosco, né? Naquele momento, quando ele pergunta para os discípulos, vocês têm o que para comer, né? E eles falaram que não tinha nada. Mas o Senhor, naquele momento, permitiu que a rede voltasse cheinha de peixes, né? Trazendo provisão para a vida daqueles discípulos. E mais para frente também, algo que me chama a atenção aqui no versículo, que eu quero também compartilhar, dois pontos importantes. Uma foi essa parte da pesca, que o Senhor falou muito no meu coração, que nós precisamos confiar no Senhor, obedecer, e todos os dias tentarmos novamente, lançarmos nossas redes, todos os dias. Todos os dias nós precisamos continuar tentando, não podemos desanimar. E mais para frente aqui, o Senhor pergunta para Pedro, né? Ele chega para Pedro e pergunta se Pedro ama ele, né? E aí ele diz sim. Então o Senhor fala para ele, apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus perguntou para Pedro, você me amas? E ele disse, sim, Senhor, te amo. Apacenta então as minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez. E pede para ele apacentar as ovelhas. Não podemos desistir, irmãos, porque além de nós temos a provisão do Senhor todos os dias na nossa vida, nós precisamos também testemunhar e também ministrar para outras pessoas
para que possa conhecer o Senhor. O Senhor quer nos levantar para que possamos ser boca de Deus, para que possamos ganhar vidas também para o reino. O Senhor quer que nós venhamos apacentar as ovelhas dele. Quantas ovelhas estão perdidas e que precisam ser alcançadas, e que nós possamos também ser um instrumento de Deus para essa geração. Pedro já havia negado o Senhor. Pedro tinha falhado, tinha negado Jesus. Ele poderia ter desistido de tudo, mas não, Jesus dá uma nova chance, um novo propósito. Cuida das minhas ovelhas. Talvez nós temos vivido dias que nos sentimos frustrados, cansados, mas a cada manhã o Senhor diz para nós: lance mais uma vez a rede, não pare. O milagre pode estar na próxima tentativa. Precisamos sempre ter uma atitude de obediência. E assim, como o Senhor disse para Pedro, nós possamos também estar prontos para apacentar as ovelhas. Possamos estar prontos para ser um testemunho na vida das pessoas que necessitam. E que nessa manhã o Senhor possa ministrar ao seu coração, nesse último dia de jejum, que nós possamos fechar com essa palavra, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E Ele diz para nós nessa manhã: lancem as vossas redes, não desista, e apacenta as minhas ovelhas. Cumpra aquele propósito que o Senhor tem para nós. Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um, com cada família, e possa continuar provendo os grandes milagres, os pequenos, que muitas vezes nem vemos na vida de cada um. Amém?